Boa noite, João Paulo, Boa como é que você noite, está? Tudo professor. bem? Tudo bem? E você? Tudo bem também. Vamos aguardar uns Tá bom. minutinhos e ver se essa turma entra. Vamos sim. Espera uns 2 minutinhos, aí E- se a gente ver que o pessoal não está entrando, a gente faz a tua apresentação, que Tá, já está sendo gravada, e depois eu compartilho com todo mundo também, tá, viu? tranquilo. Depois, eu só queria deixar um adendo. Eu enviei uma mensagem lá no Instituto depois, só para Fica, dar uma olhada, fazendo fica favor. tranquilo. Eu vou olhar assim, tá bom? Como a gente teve um feriado prolongado, Uhum. tinha notificação para vocês que não haveria expediente, nada nesse sentido, que seria só a partir Ah, de hoje, sim, tá sim, bom? tranquilo, tranquilo. E aí, como a semana já começa intensa, é assim mesmo. Sim, Então, bacana, vamos dar uns minutinhos para essa turma aí. tranquilo. Muito bem, vamos lá, vamos iniciando, João Paulo, só para a gente não atrapalhar Vamos, as demais agendas, tá? vamos, tranquilo. Primeiramente, gostaria de te dar parabéns pela excelente escolha do tema, muito Obrigado. agradável a leitura do teu artigo. Quer dizer que trouxe reflexões interessantes, porque principalmente você conseguiu dialogar com coisas muito contemporâneas, né? Então, Sim, teve uma coisa do olhar da psicanálise para essa coisa contemporânea, do narcisismo, que eu achei super importante, muito valioso. Mas vamos deixar que você conte para a gente um pouquinho como é que foi o teu trabalho, os principais achados, o que você trouxe de contribuição para a gente no campo da teoria psicanalítica, para a gente poder compartilhar isso com todo mundo, tá bom? sim. Primeiramente, né, eu me chamo João Paulo Ferreira. Dentro do artigo, esse narcisismo na contemporaneidade, o outro, né, como espelho, eu decidi abordar, através de um olhar analítico, a relação do sujeito com as outras pessoas, como que essa relação é um reflexo das nossas relações primordiais, que vêm do ambiente familiar, das nossas relações com os nossos pais ou com representantes simbólicos. Dentro da apresentação que eu trouxe alguns recortes do artigo, onde eu trago os principais pontos e acabo pontuando como que se engendra a dependência emocional, que é um tipo de narcisismo patológico, né, é uma falha na constituição narcísica do sujeito, e também a questão do comportamento autocentrado, que seria uma pessoa narcisista, um tipo de patologia voltada para a questão narcísica também. O primeiro se dá pela falta e o segundo se dá pelos excessos, mas todos são provenientes dessas falhas ambientais, onde os pais, os representantes simbólicos, interagem com essa criança, com o bebê ou com, né,
futuramente com o adulto, e querendo ou não, constituem essas relações pelos excessos ou pelas faltas. Se puder, eu já vou abrir a apresentação, aí você me fala, tá? Se vai aparecer certinho aí, professor. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Ok. Tá? Abriu? Só um instantinho. Ok. Tá. Perfeito. Eu vou abrir em slide. Tá. Pronto. Modo Tá. apresentação. Uhum. Tudo ok? Não, Tranquilo. ainda não entrou no modo apresentação. Tá. Agora entrou ou ainda não? Não. Eu sugiro você colocar em modo apresentação primeiro e depois compartilhar. Ah, tá. Só um minuto. Deixa eu compartilhar a tela. Agora foi? Agora sim. Aí, Tá. muito bem. Então, o título é o que eu já citei, Narcisismo na Contemporaneidade, ou outro como espelho. Aqui eu vou fazer alguns recortes e comentar esses recortes. Primeiramente, né, eu faço uma introdução à questão do narcisismo através da psicanálise, né. O narcisismo, conceito que tem raízes na psicanálise de Sigmund Freud, tem se tornado uma preocupação cada vez mais evidente na sociedade moderna. Essa preocupação não é apenas de natureza clínica, mas também sociocultural, dada a sua influência abrangente, aparentemente crescente. O objetivo deste trabalho é investigar a relação entre o narcisismo e a sociedade contemporânea, utilizando uma perspectiva psicanalítica com base analítica. Então, dentro dessa introdução, eu procuro trazer um olhar analítico para a sociedade contemporânea, querendo ou não, hoje a tecnologia, né, nos fornece um alcance maior dessas relações, sejam elas pessoais ou virtuais, e querendo ou não, essa tecnologia, essas relações virtuais, o olhar do outro tem grande impacto, né, na constituição da nossa imagem ou na forma como nós nos enxergamos. O termo narcisismo é proveniente do mito grego de Narciso, um belo jovem que, ao inclinar-se exausto sobre a margem verdejante para saciar sua sede, ele se apaixonou pelo próprio reflexo. Então, isso é algo que a gente vê muito atual nas redes sociais, as pessoas a todo momento elas postando fotos e se admirando, esperando a curtida, um comentário, a aprovação do outro. Digamos que esse outro é um reflexo, e conforme a imagem que esse reflexo me fornece, essa curtida ou esse comentário, eu acabo reagindo de uma maneira positiva ou negativa, segundo né, essa imagem que eu vejo, segundo o reflexo que o outro me proporciona. No início, Narciso tentou abraçar e beijar o jovem que via diante de si, mas aos poucos deu-se conta de que era ele mesmo e permaneceu horas a fio, extasiado, contemplando a própria imagem. Como poderia ele suportar o fato de possuir e não possuir ao mesmo tempo? A dor o consumia, mas ele se regozijava em seu tormento, sabendo pelo menos que o seu outro lhe seria sempre fiel, não importa o que acontecesse. No entanto, tomado de dor e angústia por não conseguir possuir a imagem à sua frente, ele cravara uma adaga no peito a fim de extinguir o sofrimento que o consumia. Seu sangue encharcou a terra e ali nasceu Narciso Branco, com sua corola vermelha. Freud, em seu texto Introdução ao Narcisismo, concebe 3 estágios importantes na construção e estruturação do eu e da sua imagem que, futuramente, terá grande influência na forma como o sujeito interage com outrem em suas dinâmicas sociais. São eles o alterotismo, que é a primeira fase desse desenvolvimento, o narcisismo primário e o narcisismo secundário, que são de suma importância para a questão da constituição da imagem do sujeito e do próprio eu. O primeiro estágio, o alterotismo, designa um comportamento sexual de tipo infantil, em virtude do qual o sujeito encontra prazer unicamente com seu próprio corpo, sem recorrer a qualquer objeto externo. Aqui podemos apreender as primeiras interações do bebê com o ambiente, em que o infante, em posse de toda sua onipotência, carrega consigo a ilusão de autossuficiência e exibe todo o seu poder, enquanto figura principal e cerne do meio familiar. O bebê recorre, inicialmente, ao próprio corpo, como, por exemplo, a boca, para satisfazer suas pulsões sexuais e encontrar satisfação. Tem, primordialmente, como objeto provedor de satisfação oral, o peito da mãe e, posteriormente, apoia-se em representações que possam oferecer resultado semelhante, caso aquele encontre-se ausente, bico, dedo, mamadeira.
Esse estágio e suas fases, assim como os posteriores, têm grande impacto na formação e estruturação do sujeito, haja vista que incide diretamente no modo como este constituirá suas relações para com o outro e o mundo à sua volta. Então, a partir desse primeiro momento do autoerotismo, o bebê ele já começa a interagir com o ambiente, e querendo ou não, né, o resultado desse encontro, se for um bom encontro ou um mau encontro, irá interferir na forma como o adulto irá interagir com o mundo à sua volta e dentro das relações com as outras pessoas. Na sociedade contemporânea, podemos observar esse fator constitutivo do sujeito muito presente no modo como alguns lidam com seus sofrimentos. Por exemplo, os adictos em cigarros para diminuição da tensão desse prazer, utilizam como contrainvestimento, pois o ato de sugar lhes proporciona prazer. Trata-se de um mecanismo de defesa, fixação e regressão. O segundo estágio, o narcisismo primário, diria respeito à criança e à escolha que ela faz de sua própria pessoa como objeto de amor, numa etapa precedente à plena capacidade de se voltar para objetos externos. Aqui faz-se presente, ainda, o corpo como modo de satisfação plena. No entanto, nesse estágio, o bebê sente os objetos externos como parte de si. Do ponto de vista da observação objetiva, o bebê está em interação com a mãe, enquanto do ponto de vista desse bebê, a mãe não é mais que um prolongamento dele. Nessas condições, tudo é uma posse exclusiva dele. Então, aqui, novamente, o bebê, ele exibe a sua onipotência, ele sente isso ao controlar o ambiente, o meio, as pessoas ao seu redor, mas ele percebe essas pessoas como um prolongamento e não existe uma separação entre o eu e o outro. Eu sou o eu e o outro ao mesmo tempo. Então, ele ainda continua nessa mescla. Mãe e bebê encontram-se em estado de simbiose, fase precedente ao processo de separação e diferenciação, reconhecimento da existência do eu e do outro. Nesse processo fusional, há aspectos de grande relevância que devem ser observados para que a resolução da separação seja funcional e proporcione ao bebê meios para lidar com a realidade que o cerca, pois, quanto melhor a qualidade do encontro, relação mãe-bebê, mais fácil é a separação. Quanto pior a qualidade do encontro, maior a tendência de colagem ao outro. Nesse recorte, já começa a questão da separação a partir do narcisismo primário. Por quê? Porque a partir desse narcisismo primário, desse encontro, né, do resultado desse encontro bom ou ruim, ou encontro harmônico, que sairá o resultado das próximas interações desse bebê em suas futuras relações com o outro. Então, se o encontro é bom, eu terei boas relações. Se o encontro é ruim, talvez dentro de uma dinâmica com os meus parceiros ou parceiras, terei, né, uma relação ruim ou dificuldades dentro de uma relação também. Se é harmônica, eu consigo encontrar um meio termo dentro dessas relações. Podemos apreender que essa dinâmica instituída entre mãe e bebê, nesse estágio do narcisismo, pode engendrar um comportamento funcional, caso se realize de modo suficientemente bom, como também pode resultar em comportamentos disfuncionais, patológicos. A dependência emocional ou a superestimação da própria imagem, comportamento autocentrado, narcisista. A dependência emocional se dá pela falha nessa dinâmica, onde o bebê, frustrado por não ter saciado suas demandas biológicas, psíquicas e afetivas, sente-se desamparado frente à realidade que o cerca. Desse modo, o ambiente e suas falhas fomentam nele a dor e o sofrimento, pois encontra-se diante do sentimento de abandono e ou rejeição. Aqui, podemos compreender melhor de onde e como surge a dependência emocional dos sujeitos em relação às outras pessoas. Esse comportamento nada mais é que uma repetição, uma busca, o desejo de ser notado, reconhecido e aceito pelo outro, a fim de reparar e elaborar o trauma infantil da rejeição ou abandono, sentidos na tenra idade, busca por integração. O sujeito inconscientemente tenta colar-se a novos objetos, pessoas, e fará tudo o que for necessário e estiver ao seu alcance, até mesmo esvaziar-se até se esgotar, atendendo necessidades e expectativas de outrem, objetivando receber aquilo que lhe foi negado ou privado durante esse processo. Perceba que, dentro do contexto anteriormente citado, o sujeito carrega consigo estigmas, feridas narcísicas identitárias em que,
Qualquer relação é tomada por ele como uma nova oportunidade de amalgamar-se a outrem, confundindo a si próprio com o outro e seu discurso. Existe aí um duplo, uma mescla. O eu, na tentativa de encontrar-se no outro, acaba se perdendo por não saber diferenciar-se deste. Discursos, imagens e desejos se misturam. Faz-se ausente a circunscrição da subjetividade. O comportamento autocentrado, narcisista, é diametralmente oposto e se constitui não pela falta, mas sim pelos excessos. A mãe, na tentativa de atender todas as necessidades do bebê, sempre de pronto e imediato, pois deseja ser uma boa progenitora, fomenta e fortalece o sentimento de onipotência do infante, não delimitando um espaço para que este possa viver novas experiências e interagir com o ambiente. Tenta protegê-lo da realidade, todavia, é uma superproteção que acaba o prejudicando em suas relações futuras. Haja vista que ele terá dificuldades em se relacionar com as pessoas, porque carrega em sua constituição comportamentos autocentrados e reivindica ininterruptamente notoriedade para seu eu e imagem. Assim como o dependente emocional, o sujeito narcisista também necessita do outro, desse olhar especular, para enriquecê-lo. Todavia, na contramão daquele não se cola, apenas mantém o objeto mais perto possível, como se fosse um adorno atribuir características e elevá-lo no mais alto grau possível, através de seus elogios, da subserviência, da prontidão a abdicar-se de si e seus desejos para atendê-lo. É uma relação de si para si, em que não há espaço para o outro, tampouco para discursos e opiniões divergentes. A superestimação da imagem, a megalomania, a falta de empatia, a negação frente à divergência, a variedade de pensamentos e visões, denotam um narcisismo patológico. O terceiro estágio, agora pegando o terceiro estágio, que seria o primeiro, o autoerotismo, o segundo, o narcisismo, né, primário, e o terceiro, o narcisismo secundário, que seria a fase de diferenciação e separação. Aqui eu abordo como que o sujeito começa a lidar com essa questão da separação e diferenciação, mas a partir desses dois quadros patológicos, a dependência emocional e o comportamento autocentrado, que seria o narcisista. O terceiro estágio, o narcisismo secundário, é a fase em que a criança começa a perceber o outro e o mundo não mais como extensões de si própria. Então, revela-se nesse momento um outro, existe um outro ou vários outros que não fazem parte de mim, e é nesse momento que eu começo a perceber que eu tenho um eu e a constituí-lo. Revela-se nesse momento um outro e é através dessa descoberta e a partir desse ponto que se faz possível a constituição do eu. Inicia-se a separação e a diferenciação, enseja-se a construção do sujeito. Segundo Lacan, esse momento em que se conclui o estágio do espelho inaugura, pela identificação com a imagem do semelhante, pelo drama do ciúme primordial, que seria a questão do complexo de Édipo, dentro da teoria freudiana, a questão com o pai, a dialética que desde então liga o eu a situações socialmente elaboradas. Podemos definir esse momento como a fase de desenvolvimento emocional, na qual o indivíduo começa a se relacionar com o mundo externo e com outras pessoas. Nesta fase, o indivíduo busca a satisfação de seus desejos e necessidades através de outras pessoas e objetos. O narcisismo secundário é considerado como uma forma mais madura de narcisismo, na qual o sujeito é capaz de se relacionar de forma mais saudável com o mundo externo. É a partir desse estágio, separação, diferenciação, castração simbólica, que inicia-se o drama do sujeito, pois aqui irá evidenciar o quão bom ou ruim foi o encontro do bebê com sua mãe, ou representante simbólico, e definirá seus próximos passos em suas relações com outras pessoas. Na contemporaneidade, e de forma recorrente e em demasia na clínica, é notória a presença de pessoas dependentes emocionalmente. Estas apresentam pouca estima por si mesmas e suas imagens, superestimam o outro em detrimento de si próprias. Essa estrutura, que apresenta falhas na constituição do sujeito, estaria ligado diretamente ao estágio do narcisismo primário. Então, a gente volta no estágio do narcisismo primário para a gente poder ver como que esse estágio dialoga com o próximo estágio, que seria o narcisismo secundário. Pois, no encontro mãe e bebê do narcisismo primário, na hora que a gente parte para o narcisismo secundário, o resultado desse encontro
dessa separação é o que vai definir como que o sujeito vai constituir o eu e a sua imagem e como que serão o modo de se comportar dentro das suas novas relações com o outro. Haja vista que essas novas relações serão reflexo das relações que esse sujeito viveu na sua infância com as pessoas do ambiente familiar. Essa estrutura que apresenta falhas na constituição do sujeito estaria ligada diretamente ao estágio do narcisismo primário, momento em que a colagem simbiose para com o outro, mãe ou representante simbólico. Provavelmente, o encontro não foi suficientemente bom, seja pela falta ou pelos excessos, engendrando, assim, dificuldades na separação e diferenciação, o que suscita, por parte do sujeito, várias repetições. Então, o sujeito, dentro dessa dinâmica das suas relações com o outro, ele tende a viver essas repetições no intento de elaboração da situação traumática, da rejeição ou do abandono. Ele não reconhece a si mesmo porque outrora não o reconheceram como um outro, invalidando, assim, seu discurso e a construção do seu eu. Então, o sujeito da dependência emocional é o sujeito que foi exacerbadamente castrado, exageradamente castrado, que foi deixado, digamos, de lado de uma forma demasiada. Ele não teve aquele amparo que ele necessitava dentro do contexto que ele vivia e dentro das necessidades psíquicas, afetivas, biológicas dele. Na obra literária, O Espelho, de Machado de Assis, nos deparamos com um estado semelhante, em que seu personagem Jacobina, ao ser deixado sozinho na casa de seus parentes, frente a uma situação que os obrigaram a sair às pressas, não reconhece mais a si próprio ao olhar-se no espelho, pois falta-lhe o olhar especular e o discurso daqueles que validam e confirmam sua identidade. E levantei o braço, com gesto de mau humor, e ao mesmo tempo de decisão, olhando para o vidro. O gesto lá estava, mas disperso, esgarçado, mutilado. De quando em quando, olhava furtivamente para o espelho. A imagem era a mesma difusão de linhas, a mesma decomposição de cores. O que Jacobina sentiu ao se deparar com o reflexo difuso e embaçado é o que os sujeitos da contemporaneidade também sentem em relação ao discurso dos outros sobre suas imagens, os dependentes emocionais, né, que carregam esse quadro patológico de depender do olhar do outro, da aprovação, da validação, essa repetição, essa busca de elaboração da situação traumática. Sentem-se castrados, insuficientes, confusos em relação às suas identidades. Carregam consigo feridas narcísicas provenientes da relação traumática, em que a separação não foi bem sucedida e o outro continua como prolongamento de si. Dentro dessas novas relações, ele busca o outro como um prolongamento de si e busca mesclar-se ao outro no intento de alcançar aquilo que lhe foi negado ou privado dentro das suas relações primordiais com o ambiente, com as pessoas do ambiente, os pais, avós e representantes simbólicos. Uma oportunidade de fusão, a fim de encontrar aquilo que lhe falta. Para eles, o eu é o outro, e a separação é muito dolorosa e difícil de aceitar, pois provoca o desamparo e, por isso, se colam um a outro em suas relações. Nos parágrafos anteriores, tratamos de um quadro muito comum na atualidade, a dependência emocional. Agora trataremos, sucintamente, de seu inverso, comportamento autocentrado, narcisista. Podemos dizer que esse tipo de patologia, assim como anteriormente citada, está ligada diretamente ao narcisismo primário. Novamente, o narcisismo primário, precedente ao narcisismo secundário, nesse momento em que o bebê tem a mãe como um prolongamento e as pessoas que ela consegue perceber ao seu redor, no ambiente familiar, vai definir essa relação dentro do narcisismo primário, vai definir como que será a questão da separação e diferenciação dentro do narcisismo secundário e dentro das futuras relações. Mas se fundamenta não pelas faltas, e sim pelos excessos. O sujeito que se comporta dessa maneira exigiu muito de sua mãe, ou representante simbólico, a tomando como parte dele e não oferecendo muito espaço para ela respirar os ares de suas experiências subjetivas. O narcisista enxerga o outro apenas como objeto para satisfação e engrandecimento do seu eu, gozando a partir desse olhar especular. Aqui, Narciso, como a pessoa narcisista, utiliza o outro como espelho. Se o reflexo lhe é agradável, expõe suas qualidades, ele busca mantê-lo por perto. Todavia, se o que se reflete são falhas, logo é rechaçado. Então, o narcisista, ele nega
qualquer tipo de castração, qualquer tipo de corte. Assim como outrora experienciou com a mãe, ou substituto simbólico, tende a sufocar o outro em suas relações, pois o imperativo é ser para si, não deixando um caminho acessível à singularidade de outrem, a não ser que este acabe convergindo para o mesmo ponto que o sujeito e satisfazendo suas necessidades e expectativas, como já experimentara quando infante, na relação com a mãe ou representantes simbólicos. Ele necessita de uma pessoa dependente emocionalmente para encontrar o gozo que tanto almeja, assim como ele viveu dentro da relação com a mãe, com a progenitora ou com os representantes simbólicos. Ele necessita de uma pessoa que esteja disposta a abdicar-se de si para poder entregar-se a ele por completo, em todas ou em grande parte das suas demandas e necessidades. Para encontrar o gozo que tanto almeja, em contrapartida, o dependente emocional tenta se colar aos objetos, principalmente àqueles que apresentam grande superestimação da própria imagem. Então, o dependente emocional, ele deseja ser igual a essas pessoas que apresentam uma superestimação pela própria imagem, que apresentam essa autonomia, esse não colar-se ao outro, ser para si. Todavia, essas pessoas acabam retroalimentando esses estados patológicos. São dois estados patológicos que se retroalimentam, que é a dependência emocional e o comportamento autocentrado, narcisista. É grande o ímpeto em busca do amor objetal e, maior ainda, admiração pelos outros, perante a autossuficiência que eles exibem. É uma relação que retroalimenta os estados patológicos de ambos. O narcisista, como anteriormente dito, nega a castração, repele qualquer tentativa de corte, não permitindo a emergência da alteridade, e vive encapsulado ao seu eu ideal. Então, ele cria uma idealização de eu, onde essa idealização do eu ideal foi fomentada e alimentada pela mãe durante a relação mãe-bebê e durante o narcisismo primário, e também durante o processo do narcisismo secundário, que não houve a castração, não houve essa questão do corte, é inexorável perante os outros. Por parte dele não há renúncia, afinal, todo e qualquer movimento de abnegação por parte dele é visto como ameaça, pois irá desintegrar a imagem idealizada que construiu em relação a si próprio. Diante as problemáticas apresentadas, podemos perceber falhas no estágio precedente ao narcisismo secundário, engendrando, assim, no sujeito dificuldades de separação e diferenciação. Quando ele inicia seu percurso pelo narcisismo secundário, momento em que procederá com sua relação objetal, em contato com o mundo externo, encontra grandes obstáculos. Afinal, sua passagem do estágio anterior ao atual foi muito conturbada e deixou várias marcas, traumas, repressões, faltas e excessos. Desse modo, suas relações com outros serão um tanto quanto conflituosas, pois serão repetições de situações ainda não elaboradas. Os dois quadros anteriormente citados, a dependência emocional e o comportamento autocentrado narcisista, ambos estados patológicos, são modelos desse conflito. O primeiro encontra-se tão esvaziado de si que busca se preencher e simbolizar suas demandas através da colagem ao outro, enquanto o segundo encontra-se tão cheio de si que não há espaço para receber o outro e sua singularidade. Comportamentos diametralmente opostos, todavia, oriundos da mesma condição. Falhas ambientais. O presente trabalho teve como objetivo traçar caminhos que nos levam a pensar o sujeito e a relação que este mantém com sua própria imagem. Tivemos a oportunidade de vislumbrar e apreender as problemáticas presentes na constituição imagética daquilo. O mal-estar que assola o sujeito contemporâneo não parte somente de questões ambientais, são determinantes, mas não necessariamente um determinismo, mas também incidem sobre ele as exigências culturais que o fazem estruturar-se em simulacro, em imagem, em detrimento de sua subjetividade. Desse modo, conseguimos compreender o sofrimento do sujeito, afinal, constitui-se o fora de si, e o dentro de si, ser, essência, denota a falta de representações simbólicas que o possibilitam interagir com o meio de forma mais harmoniosa. Podemos inferir, através desse estudo, não esgotando, claro, a temática e tampouco delimitando sua abrangência, que o mal-estar contemporâneo, no que diz respeito ao sujeito e suas questões psíquicas, está diretamente ligado à subestimação ou à superestimação da própria imagem. Há um conflito interno, primordial,
presente na constituição do sujeito, que é cada vez mais fomentado pelo meio social e suas pretensiosas expectativas de perfeição. A mise-en-scène social, que seria encenação social. E aqui são as referências. Muito bom, muito bom. Tem como você voltar só lá na primeira página, por favor, lá onde aparece a Claro, apresentação? Deixa eu só fazer uma fotografia dela aqui. Pronto. Perfeito. João Paulo, muito interessante, né? Assim, pode finalizar aqui? Pode sim. Ficou bem denso, né? Porque muito texto, muita revisão, Sim, tem muita revisão aí, acaba sendo a revisão mesmo, um artigo de revisão, e aí muita teoria, muita fundamentação para poder chegar em algumas inferências, né? Conseguir fazer algumas inferências, como você fez, mas bem interessante, traz uma perspectiva nova para a gente pensar, não só nessas instâncias da própria constituição do sujeito, olhando também para o narcisismo, olhando para essas diferentes etapas do processo do narcisismo, sim, que é tão importante, mas eu acho que trouxe isso um pouco mais, né? Trouxe esse plus aí para o nosso entendimento, que é esse olhar para a contemporaneidade, e, claro, trouxe essa noção do mal-estar cultural, social, civilizatório. É bem interessante. Eu queria te parabenizar pelo esforço, pela dedicação, pelo tempo nessa escrita. É, sem dúvida, um artigo que contribui muito para o nosso entendimento de algumas questões relacionadas à psicanálise, contribui para a teoria, contribui para o entendimento do narcisismo e contribui para uma atualização da prática clínica, né? Porque, afinal de contas, tá tão comum a gente escutar, né? Minha mãe é uma, né? Eu tenho uma mãe narcísica, eu tenho um pai sim, narcísico, e cada vez isso está mais comum, né? Na fala das pessoas. Mas o que é essa mãe narcísica, né? O que é essa percepção que eu tenho do outro como um narcisista e não de mim mesmo como um narcisista? sim, Então, é um estudo que talvez te faça fazer esse caminho dar dois passos para trás e olhar para si mesmo, né? Assim, já não é mais sobre o outro quem fala, mas sobre esse outro que eu projeto, esse outro inconsciente. E tem coisas interessantes aí sim. dentro dessa perspectiva. Sucesso, foi ótimo, uma leitura muito agradável. Eu queria te parabenizar mais uma Muito vez. obrigado. É uma etapa, né, como eu comento, como eu relato com os colegas que chegam aqui nesse momento, aqui você está finalizando uma etapa do teu tripé analítico, que é a formação teórica. Naturalmente, a gente tem outros percursos pela Uhum. frente, que é a tua análise pessoal, a própria análise didática, com a supervisão, com a análise de casos clínicos. Isso tudo é importante, mas cada uma dessas pequenas vitórias são importantes, precisam ser celebradas, e é por isso que a gente está aqui, né? Para fazer isso, Com para certeza. celebrar, para comemorar esse passo tão importante, esse tempo que você dedicou, porque tem o teu tempo de dedicação, tem o teu tempo de estudo, tem o teu tempo de internalização de tudo isso que você veio estudando e refletindo e discutindo para chegar aonde você chegou e depois como aplicar todo esse conhecimento teórico com a clínica, né? De que forma eu transporto esse entendimento agora para a prática clínica. Então, parabéns mais uma vez aí pela conquista, viu, João Paulo? Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Fico imensamente feliz e grato por ter participado do curso de formação. Tenho que dar continuidade agora, né, às demais etapas. E para mim foi uma experiência muito é difícil definir, porque é algo que, além de tocar, em um ponto que você consegue, aprende realmente a escutar o outro, né, Uhum. porque geralmente a gente ouve o outro, né, a gente não escuta. Verdade. Existe uma grande diferença. Então, além de você aprender a ouvir o outro, você aprende também a se ouvir mais, a se perceber mais. Então, não é só um curso de formação, mas é um curso que te fornece um autoconhecimento, É verdade. enquanto você vai estudando, que você não tem ao longo da sua vida, né? Então, Uhum. é uma prática, ao mesmo tempo, um aprofundamento de si, É. né? Porque é interessante esse movimento que a gente faz, né? Quando a gente começa a pensar no outro, automaticamente a gente volta para a gente mesmo, né? É a E questão aí do reflexo, né? sim, e tem uma série de reflexões que aparecem que você fala, mas isso é algo que eu preciso pensar, eu preciso tratar em análise, eu preciso refletir sobre isso, eu preciso me conhecer mais. Então, Sim, acho que realmente o curso acaba proporcionando até esse tempo para você ter
esse espaço para internalização dessas questões que são tuas, né? E como que você vai resolver isso? Em análise, algum outro tipo de terapia que faça sentido, né? Porque o nosso percurso, a gente resolve isso em análise. Mas só de você trazer isso à tona, essas questões, e falar em que momento eu vou trabalhar isso, ou eu me sinto preparado para trabalhar isso em análise, isso já é tão importante. Que Sim. bom, que bom. Isso é uma mensagem importante. Obrigado por compartilhar, viu, João Eu que Paulo? agradeço, professor. Ó, mais uma vez, parabéns aí pelo percurso, pela Obrigado. etapa. Durante a semana, eu já vou me comunicando contigo, a gente passa as orientações. A única recomendação que eu tenho, a gente vai abrir para você dois processos internos agora dentro do portal. Um para fazer a atualização da sua documentação dentro do nosso portal de documentação, Uhum. e depois você vai precisar entrar lá e fazer o teu fórum final Tá, do curso e a autoavaliação do aluno. Fazendo isso, a gente já te assessora aí com todo o restante, o envio do certificado. tranquilo. Tá bom? Tranquilo, professor. Viu? Agradeço Um imensamente. abraço. Boa semana para você. Abraço para Até vocês mais. também. Até. Tchau.